Fala galera, seja bem-vindo ao Soltando o Verbo. Esse é o podcast da Verbo da Vida Itabuna e aqui você vai ver a vida real, a espiritualidade sem filtro e todos os perrengues no meio disso. E hoje, para completar a nossa bancada, temos a nossa pastora. A nossa pastora, viu? Boa noite, meu nome é Rafaela Libarino, sou esposa do pastor Tiago Libarino. Nós lideramos aqui a Igreja Verbo da Vida Itabuna e nós vamos falar sobre generosidade, um tema bíblico. Tem muitos versículos que nos apoiam sobre a questão da generosidade. E este mês de junho aqui na nossa igreja estamos falando sobre generosidade e vamos aqui essa noite falar mais um pouquinho sobre este tema importante, muito importante. Então vamos abrir a temática da nossa igreja no mês de junho, aqui no nosso podcast. No último podcast a gente falou sobre reter e gerar vícios. E agora a gente vai curar os nossos vícios com o ato de liberar. Amém. Então, generosidade, eu coloquei até aqui, né, como primeiro ponto, é entender que todo o nosso dinheiro, porque apesar de que generosidade a gente pode estar expressando de várias maneiras, mas a gente também aborda sobre a questão financeira, né? Então, quando a gente entende que o nosso dinheiro ele é santo, a gente já começa a administrá-lo de maneira diferente. E eu até trouxe aqui, né, alguns versículos, inclusive, mas o primeiro está lá em Lucas 16, no versículo 9, e diz assim: portanto, eu vos recomendo, usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhai amigos, para que quando aquelas, no caso, né, as riquezas chegarem ao fim, que não sei se você sabe, mas as riquezas deste mundo vai ter um fim. A gente não vai ficar rico nem de uma hora para outra e nem podemos confiar na riqueza eternamente, porque ela, uma hora vai ter um fim. Nem adianta ficar retendo, né? E nem adianta ficar retendo, porque depois não tem uso. Exato, que aí já é algo lá para frente. Tem coisa boa aí. Então vamos lá, vamos reler, né, o versículo 9. Portanto, eu vos recomendo, usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhar amigos, para que quando aquelas chegarem ao fim, ou seja, a riqueza, né, as riquezas, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Então, quando a gente entende que o nosso dinheiro tem um propósito divino, celestial, não é algo comum aqui na Terra, e quando ele é usado de maneira correta, que o intuito sempre vai ser ganhar vidas, então a gente, como eu falei, a gente administra esses recursos de maneira mais consciente. A gente não só não retém, como a gente também tem atos de generosidade, porque a gente entende que nossos recursos hoje, ele deve ser usado para ganhar vidas. A gente, quando lê esse versículo, a gente pode até, se não ler com os olhos espirituais, se ler com os olhos humanos, a gente acaba entendendo que essa riqueza que o versículo fala é justamente para ganhar algo em troca, né? A amizade. Uhum. Mas a realidade do versículo é ganhar a vida daquela pessoa. Exato. E não que ela pode te ofertar depois que você praticou a generosidade com ela. Sim, com certeza. O versículo ele é bem assim, explícito, principalmente no final. Com alegria, eles vão nos receber com alegria nas moradas eternas, ou seja, não somente nós vamos estar nas moradas eternas, como o nosso dinheiro vai atrair pessoas, quando depositado de maneira correta, para salvar vidas. E isso é muito, como é que eu posso dizer? Muito explícito no quesito missões. A gente sabe que missões a gente faz de 3 maneiras. Indo, e nem todo mundo vai, porque se todo mundo for, vai ficar sem gente para ficar, né? Não vai ter gente para ficar. Sim. Orando, que também é de uma extrema importância. Então, missões a gente faz indo, orando, mas também a gente faz contribuindo. Então, missões não é só para aqueles que estão indo, mas daqueles que estão ofertando, dando de maneira generosa, com este intuito de salvar pessoas, também é fazer missões. Então, a gente já ouviu também, né, quando a gente chegar no céu, vai ter tantos povos nos agradecendo, e a gente vai pensar, mas eu nem conheço essas pessoas. Mas elas vão dizer, mas o seu dinheiro me alcançou, porque você enviou pessoas, porque você enviou caravanas, você ofertou em já obras que fazem esse serviço,
E eu fui alcançado por conta disso. E isso deposita crédito na conta de Deus, né? Exato. Porque a gente exalta o nome dele e eleva, né, a nossa oração e rende graças a ele, né? Através Exatamente. da nossa generosidade desse ato, né? De liberar a todas as sementes, né? Ele provê as nossas sementes, mas para a gente poder colocar elas no terreno certo, para que elas Exato. possam germinar e frutificar. Exato. E o campo missionário é justamente, né, essa lei da semeadura, o Com princípio, certeza. na verdade. Com certeza. Nos versículos 10 e 11, diz assim: quem é fiel no pouco, como nós falamos, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então, não adianta, tem pessoas que falam assim, mas quando eu tiver muito, eu dou. Quando eu estiver trabalhando, eu dou. Quando eu ganhar meu 13º, eu dou. Mas se você não é fiel no seu pouco, você não vai dar. Você não vai ser generoso quando você estiver no muito. Porque a Bíblia fala que você sendo fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Então, seja fiel no pouco, seja fiel naquilo que Deus tem confiado a você. Mas no versículo 11, para mim, assim, ele é poderoso. Diz assim, se vós não fores justos em lidar, ou seja, não administrar de maneira correta, em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? E não, como é que você vai ser confiado em coisas que excedem as riquezas do mundo, se o que Deus está confiando para você administrar, que é simplesmente a riqueza deste mundo ímpio, você não sabe administrar de maneira correta. Por isso que a gente fala que nosso dinheiro, né, seja nosso salário, nossos bens, ele é santo. Porque a gente precisa entender que tudo que nós recebemos tem um propósito divino. Por isso que ele é santo. Não é um ato simplesmente de real, de troca e venda. Ele é santo, então eu preciso entender aqueles valores como algo santo, então eu preciso administrar de maneira conforme o Espírito me guiar. Amém. E colocar o dinheiro no lugar correto, né? Porque Sim. às vezes o dinheiro acaba ocupando um outro lugar Exato. pessoa, e a pessoa deixa de ver esse lugar de santidade, né? Exato. Do valor que tem recebido. E Exatamente. passa a colocar o dinheiro no lugar de Deus, né? Exato. Que inclusive está aqui, né? Que eu não ia ler, mas está no versículo 13, que também está em Mateus, que a gente não pode servir, a gente não consegue servir as dois senhores. E uma vez, inclusive, aqui na igreja, eu citei sobre isso. De maneira natural, quando alguém trabalha em dois serviços, não consegue servir com excelência nos dois lugares. Porque vai haver algum momento que vai coincidir de você ter que estar nos dois ambientes naquele mesmo horário. Sim. Então você vai desagradar um e vai agradar o outro. E da mesma forma você não consegue servir a Deus e a Mamon. E aqui na King James fala literalmente a Deus e ao dinheiro, né? Então a gente não consegue servir a Deus e ao dinheiro. Ou nós estamos servindo a Deus, confiando nele, porque quando nós damos, somos generosos, a gente está demonstrando ao Senhor que nós estamos confiando nele. A gente não dá porque a gente tem muito, a gente dá porque a gente confia que ele vai suprir as nossas necessidades. E aí entra outro ponto importante, né? Que quando a gente age de forma generosa, o nosso coração precisa também estar no lugar certo, não esperando algo em troca. Sim. Mas no lugar de confiança. Com certeza. A vida é um lugar de confiança de Deus, e não barganhando com ele. Olha, eu vou ofertar aqui porque vai vir 100 vezes mais na minha vida. Exato. Não é esse o lugar, né? É um lugar de confiança. Eu estou fazendo porque é o certo, é o que o Senhor espera de mim. Sim, exatamente. E a questão dessa barganha, né? Eu vou dar porque eu quero algo melhor. E seja assim coisas comuns, por exemplo, eu vou dar esse sapato para alguém porque eu quero um sapato melhor em troca, né? Porque eu sei que quando eu dou, Deus me dá algo muito melhor, muito maior, ou em quantidade maior. E isso é errado, a gente está fazendo justamente barganha. O que a gente precisa entender é que existe o quesito expectativa. Então, a Bíblia também fala que é semelhante a um semeador. A pessoa que planta, como é a pessoa que planta? Agricultor. Então, quando o agricultor vai lançar a semente, ele não lança assim, estou lançando, então, seja o que Deus quiser, vou dormir e vamos lá. Não, ele diz...
Ou ele tem expectativa da colheita. Então ele lança semente, muitas sementes, porque ele não sabe qual semente vai germinar primeiro. E ele tem expectativa que vai nascer, que ele vai colher. Então ele rega. E como é que a gente rega a nossa semente? Com ações de graças. Então quando a gente lança a semente, a gente confia que aquela semente lançada vai dar frutos, que não é barganha, mas é expectativa, e confiar. Eu não dou um prazo a Deus. Eu sei que na hora certa vai chegar. Na hora certa vai acontecer. E é isso, né? A expectativa faz a gente se mover em fé. Porque a gente não sabe quando que vai acontecer. Mas Exato. a nossa fé nos coloca em movimento até que aconteça. Exato. Agora vamos para o nosso quadro Conexão Bíblica. Então, ser generoso é um dom. A gente vai ver lá em Romanos 12, no versículo 7 e 8. Diz assim: se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Então, se eu entendo que o meu dom, o meu chamado, Deus me criou, me prosperou para eu contribuir, eu entendo, isso age no meu coração, eu desejo contribuir. Todos os eventos, todas as ações, tudo que me é solicitado para contribuir, e isso eu me alegro, eu desejo ser participante, a Bíblia fala que eu devo cooperar de maneira generosa. Não de qualquer jeito. Assim como se eu tenho um dom de ensino, eu devo ensinar de maneira excelente, da mesma forma, se eu entendo que eu tenho um dom de contribuir, eu não faço de qualquer jeito. Eu preciso agir de maneira generosa. E nós vamos ler rapidamente aqui alguns versículos que falam sobre a questão de generosidade. Lá em Provérbios 11, 25 diz: a alma generosa prosperará. Quer prosperar? Renova sua mente, se torne uma pessoa generosa e você vai prosperar. Provérbios 22, 9 diz assim: quem é generoso será abençoado. Em Salmo 112, 5 diz: feliz é o homem que empresta com generosidade. E 1 Timóteo 6, 18 diz: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Então, ser generoso é bíblico. E é interessante porque muita gente vê a generosidade como uma obrigação. Uhum. E se vê obrigado nesse lugar de ofertar, De de contribuir. servir, de ter que levar uma palavra. E não vê como um dom, né? Como algo espiritual mesmo que o Senhor coloca em nós. Sim. E traz isso, deixa de ver, né? De forma sobrenatural e começa a ver apenas como natural. Uhum. Ah, se eu tô com vontade, eu faço. Se der, talvez eu vá. Uhum. Ah, quando eu tiver, tudo bem. Ah, mas eu não senti. Uhum. E não é questão de sentir. Exato. Quando você entende e quando você confia, independente do seu sentimento ou do seu saldo bancário, você vai fazer isso porque você entende que você é generoso e você entende que você é imagem e semelhança de Deus. Deus foi generoso demais para conosco. Ele deu não o que tinha de sobra, ele deu o que ele tinha de único. E ele deu o melhor que ele tinha. Então, se nós somos as suas cópias, nós também precisamos agir de maneira generosa para com as pessoas. Sobre isso, né? Sobre dar o que a gente tem de melhor. Dar tudo o que a gente tem, né? Sim. E é uma das referências, né? De passagem da Bíblia que a gente tem de conhecimento, que é a passagem da viúva. Sim. Pobre, né? Porque ela entrega tudo o que ela tem. E aí a gente lê e a gente fica preso na questão das duas moedas. Isso, a questão das moedinhas. Das moedinhas. Mas esquece do peso daquelas moedinhas. Sim, que era tudo. E a outra mensagem, logo no início desse texto, que Jesus, ele traz uma referência para que a gente aprenda. Ele senta, ele observa e ele chama os seus discípulos. Então, existe 3 aprendizados aí. Para você que quer ser generoso, primeiro você para, senta e observa os seus irmãos. Então, se você convive num ciclo que existe o princípio da generosidade, né, o dom da generosidade, você aprende observando.
Uhum. E Jesus nos convida a fazer isso. Exato. Ao invés de a gente observar outras atitudes dos nossos irmãos, mas que a gente pare e observe Uhum. a generosidade que ele O coloca coração fora, doador. o coração dele, né? E é exatamente isso que Jesus faz nessa passagem, né? E isso me pegou muito Uhum. quando eu li, porque ele observou. E ele ainda observou e falou, agora eu vou ensinar E vocês. agora eu vou ensinar vocês. Essa aqui deu tudo que ela tinha, apesar de serem moedas. E os outros deram do que sobrava. A palavra fala. Onde é que está esse... É em Marcos. Marcos Vamos abrir 12, aqui. 41. E é interessante nessa passagem também que ele deixa bem claro que a viúva, ela deposita suas 2 moedas, Sim. enquanto os ricos contribuem. Exato. E depositar na conta de Deus é diferente de você contribuir. Exato. Contribuir surge com um tom ali de obrigação. Eu estou fazendo porque, né, tem que fazer, tá na lei, estou indo lá, preciso contribuir. E a viúva não, quando ela dá tudo o que ela tem, ela mostra que ela realmente está Ela depositando. acreditou na palavra de Jesus. Ela colocou tudo nele. Exato. E aqui no 44 diz, portanto, todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Então, esmola não tem a ver com valor. Esmola tem a ver com sobra. Então, se eu dou porque está me sobrando, então eu estou dando a esmola para Deus. Quando a gente tem o ato de dar oferta, não digo dízimo porque dízimo é algo que já está instituído, né? E dízimo é obediência, dízimo é confiança, então não estou falando sobre o dízimo dos 10%, estou falando sobre oferta. Então, quando a gente dá daquilo que está sobrando, eu estou dando esmola. E Deus não precisa da minha esmola. Nem dos meus R$2, R$20, R$100, R$200, R$1.000. Eles deram de sacos. Mas Jesus falou, eles estavam dando o que estava sobrando. Então aquilo para ele estava explicando para os discípulos, ele está dando esmola. E ela deu tudo que ela tinha. E quando a gente dá, por isso que também é um ato de santidade e de adoração, porque ali está o nosso coração. A viúva estava falando assim, ó, tudo que eu tenho, não é só a minha música que eu vou contar para você agora. Tudo que eu tenho é teu. Verdadeiramente, tudo que eu tenho é teu. Então não foi só uma questão de dizer, de palavras bonitas. Foi uma demonstração em ato, com dinheiro. Por isso que a Bíblia fala, você não consegue servir a Deus e ao dinheiro. Ou você serve a Deus com o seu dinheiro, ou você serve ao dinheiro. E se o dinheiro falar, não dizime hoje porque não vai dar, e você obedece esse comando, o seu Deus está sendo o dinheiro. Se o dinheiro fala, não ajude o irmão porque vai faltar para você, e você entende que o Espírito está lhe guiando para aquilo, e você não faz, você está ouvindo o dinheiro. Você não está ouvindo Deus. E agora no quadro Hora da Pergunta. Como essa mentalidade de escassez afeta a nossa vida e o que acontece com o coração e com a mente de alguém que só quer reter e nunca transborda? Bom, primeiro, ela nunca vai colher. Ela não vai galgar saltos maiores na confiança e fé em Deus, porque fé pode crescer. Então, se ela tem na mente que ela não vai dar, ela precisa reter, porque o mundo diz isso. O mundo diz, guarde para você ter. E a palavra diz, dê que você vai ter mais. Então, a gente anda na contramão do mundo, mas quando a gente tem a mentalidade de que vai faltar, preciso reter, não vai dar certo, eu nunca vou dar passos ousados em Deus, de confiança e ter essas colheitas, milagres, respostas de Deus quando eu não obedecer. E eu também quero responder isso lá em um versículo somente, que está lá em Lucas 12:15, diz assim, em seguida lhes advertiu, tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Então, quando eu acumulo, eu estou sendo avarento. Então, quando eu entendo que eu tenho bens, mas eu preciso repartir, não sei se é essa palavra, eu vou ser beneficiada. Mas quando eu só retenho, eu me torno uma pessoa avarenta. Mamemimomu, não, ele tem expectativa.
Mas é uma pausa, né? Você vai cortar aí. Poxa, deixa eu te pedir, só tira essa Xuxa da mão. Eu não tinha visto! Eu tinha colocado aqui. Oh, meu Deus! Você falou isso lá. Pois é! Ah, velho, é porque tava Poxa. fazendo tão bem, senão não vou cortar isso não.